Olha o que aconteceu, gente. Um idoso de 75 anos foi encaminhado para o Hospital de Clínicas da UF após o incêndio registrado numa casa no bairro Jardim Ipanema. O incidente aconteceu depois que a vítima ia fazer uma troca do gás de cozinha. A nossa equipe de reportagem foi até o local e aí constatou essa situação e vai trazer para a gente agora numa reportagem para a gente compreender o que é que aconteceu nessa história. Olha o resultado aí desse incêndio. A motocicleta pegou fogo, a bicicleta também, parece que até uma motocicleta adaptada, e parte do imóvel ficou danificado exatamente por causa desse incêndio. Uma loucura. Correram, conseguiram ajudar esse idoso que foi encaminhado lá para o hospital. E a gente vai saber nessa reportagem o que é que aconteceu nessa história preocupante. Vamos assistir junto. O incêndio aconteceu aqui na rua Silvio Fernandes, no bairro Ipanema. A casa em questão é essa. Ela não queimou por inteira, ela queimou basicamente a parte da cozinha e outros espaços bem próximos. O botijão que levou a tudo isso é aquele ali, ó. Mas o que se passou no local? O morador do local, morador dessa casa, ele tem aproximadamente 75 anos, ele estava fazendo a troca do botijão. E ele fez um teste para ver se havia algum vazamento, mas utilizou um isqueiro. Quando ele abriu a chama, infelizmente, havia um vazamento e aquele gás começou a se queimar. Ele estava lá dentro, na cozinha, e ele veio aqui para fora, jogou o botijão naquele local, aproximadamente ali daquele local, bem próximo daquele local, e o fogo foi se alastrando. Mas a questão é que não só o fogo estava queimando a casa, essa parte aqui de fora da casa e também a cozinha, mas também queimou o dono da residência, esse senhor que fazia a troca ali do botijão. Ele teve boa parte do corpo queimada. Aqui a gente tem 3 imóveis, essa casa, essa do meio e uma lá do fundo. Foi o vizinho lá do fundo, o Wilton, que viu o que estava acontecendo e veio até aqui. Ele fez 2 coisas. A primeira, ele tentou apagar as chamas do idoso que estava se machucando e também na casa, evitando que o fogo se espalhasse pelos 3 imóveis e ficasse confinado apenas nesse local. A gente tem aqui, por exemplo, uma bicicleta queimada, lá também uma moto se perdeu quase que por completo, não chegou a pegar o motor, mas a frente dela está toda destruída e as chamas chegaram até o teto. Não é à toa que tem telhas ali que acabaram se quebrando. Todo mundo ficou muito preocupado e assustado com o que estava acontecendo aqui. O morador foi levado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Ele estava bem, mas bem queimado. Ele teve muitos ferimentos, saiu daqui em estado grave. E um detalhe que pode ter, inclusive atrapalhado ele a tentar sair dessas chamas. Ele teve um AVC há alguns anos, há algum tempo, e ele tinha parte do corpo paralisado. Isso dificultou toda a movimentação dele aqui. A gente conversou com o Wilton, que foi quem ajudou o vizinho e evitou que as chamas se espalhassem aqui no bairro Ipanema. Escutei o barulho lá de casa, aí eu corri, cheguei aqui, ele estava gritando, deu uns 3 gritos aqui, e aí eu peguei e corri. Quando eu vi o fogo, a chama estava muito grande, muito mesmo. Comecei a gritar para os vizinhos vieram, e eu peguei uma mangueira lá em casa, comecei a apagar aqui o fogo aqui, graças a Deus eu consegui apagar. E os vizinhos arrebentaram por lá pela frente e conseguiram tirar ele, em chama ainda. Ele estava fazendo a troca do botijão e ele tem o costume de fazer o teste com isqueiro. E aí tinha um vazamento, e aí pegou fogo, né? É, rapaz, você viu aí, gente? Ele está falando de um acidente doméstico, né? E pelo que o rapaz está contando, parece que esse homem estava manuseando lá esse fogão. Eu já vi dizer mesmo que os caras fazem teste com isqueiro, né? Que não é recomendado, claro. Mas aí o que acontece? Nós estamos falando de um susto, não só para esse rapaz aí que correu lá para ajudar o idoso, mas também para os moradores da região. Porque logo que a notícia saiu de que ocorreu um incêndio ou uma explosão dado ao barulho no local e falaram assim, é o gás. Rapaz, porque o povo tá tudo assustado, né? Vamos lembrar daquele caso lá do Shopping Park, lá da morte da moça lá de 22 anos, do condomínio lá do prédio. Então esse tipo de notícia preocupa e assusta todo mundo. E você viu o rapaz falando, eu cheguei lá, tinha muito fogo, mas é muito fogo.
Aí o que acontece? O Vinícius foi lá e contou pra gente aí na reportagem os detalhes, né, de como tudo aconteceu e os reflexos daquele que presenciou a cena e conseguiu pedir ajuda até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros ao local. Vocês estão vendo aí o cenário de destruição. Esse é o botijão. E aí, nós pedimos o nosso querido Tássio Duarte, o nosso repórter, que inclusive já está ao vivo aqui comigo, está lá no batalhão do Corpo de Bombeiros, que a gente está querendo entender melhor essa história, porque pelo que os moradores contaram, gente, parece que teve uma explosão. O que configura isso? Então, havia um vazamento do gás ali na região, ou pelo menos no cômodo onde esse idoso estava. Esse vazamento ocorreu e logo depois, como ele usou o isqueiro exatamente para fazer o teste de vazamento, aí explodiu. Pelo menos é o que a gente está entendendo até agora. E o Tássio vai nos ajudar, junto com o pessoal do Corpo de Bombeiros, a esclarecer melhor essa história e saber as condições de atendimento ainda no local desse idoso, Tássio. Boa tarde para você, bom dia ainda, né? Bem-vindo aqui à tela do BG. Vai tentando explicar para a gente aí como é que eram as condições dessa explosão, se ocorreu por lá, e esse atendimento, como é que foi o trabalho do pessoal? Oi, Júnior, bom dia para você também que nos acompanha. Olha, trago atualizações primeiro com relação ao estado de saúde da vítima. O idoso de 75 anos teve mais de 70% do corpo queimado, segundo o setor de queimados da Universidade Federal de Uberlândia, para onde ele foi levado. Eu estou aqui no batalhão do Corpo de Bombeiros, comigo o Tenente Tiago Silva, para a gente trazer mais detalhes sobre essa história, esse caso que aconteceu logo no início da manhã de hoje, no bairro Ipanema, aqui em Uberlândia, uma colônia de casas. Quando os senhores chegaram por lá, Tenente, qual foi a situação encontrada? De fato, houve uma explosão? Havia uma instalação feita de forma inadequada? Já é possível dizer isso? Bom dia para o senhor. Bom dia, Tarso, bom dia, Júnior, bom dia também a todos que nos acompanham. Bom, na manhã de hoje, por volta das 8 horas e 30 minutos, nossas guarnições, nossa equipe foi acionada para explosão proveniente de vazamento de GLP ali no bairro Jardim Ipanema. De imediato, diante dessas informações que foram repassadas pelo solicitante, empenhamos 3 viaturas para o local, empenhamos uma viatura de comando diário, uma viatura de combate a incêndio e também uma viatura de suporte avançado. Chegando no local, fizemos ali toda a parte de segurança da cena, deixamos ali o local seguro para a gente poder a atuação das nossas equipes e já partimos para a avaliação do local. Observando que se trata de uma residência, essa residência é uma colônia, tem 3 casas, a casa que se incendiou é a casa da frente. Um senhor de idade, de 75 anos de idade, ele estava sozinho em casa, sua esposa estava no trabalho. Ele foi fazer a troca de um botijão de gás P13, fazendo ali a troca ali, houve vazamento, ele não percebeu e ele fez o teste com isqueiro. No momento que ele fez o teste com isqueiro, houve ali uma explosão ali ambiental, de forma que ele ficou com mais de 70% do corpo ali queimado ali, foi conduzido prioritariamente ao PS da UFA ali para a nossa unidade de suporte avançado. Depois que o incêndio começou, o tenente estava me contando que a vítima ainda tentou retirar o botijão de gás de dentro de casa para evitar que os danos à residência fossem ainda maiores, né, tenente? Sim, esse idoso numa situação, numa atitude bem impensada, né? Ele percebeu ali o vazamento, ele já havia queimado ali com a explosão inicial. Mesmo assim, ele pegou o botijão, tentou levar para o lado de fora da sua residência ali, para que não houvesse ali um incêndio ali na sua casa, e ele tentou tirar o registro, no momento que o registro ele veio a quebrar. Então ele passou lá o botijão de gás lá para o lado de fora. Aí vizinhos perceberam que ele estava aos gritos, arrombaram a porta, foram lá, fizeram o combate e conseguiram ali fazer a extinção ali das pequenas chamas que ainda restavam. Além do risco à vida do morador, quais foram os danos que puderam ser constatados ali nos imóveis? Porque é uma colônia de casas, portanto existe um risco muito grande das outras residências terem sido afetadas, não é mesmo? Sim, faz parte também da atuação do Corpo de Bombeiros, tanto a questão da extinção do possível incêndio, também como a avaliação de risco estrutural. Ali, na avaliação que a gente fez, não chegou a haver dano estrutural significativo que ocasionasse ali a interdição do imóvel. O Corpo de Bombeiro aproveita também para poder orientar a sociedade nesse tipo de situação, né? Nunca faça troca de botijão sozinho, P3 sozinho. Sempre
faça acompanhar de outra pessoa, dê preferência para quem for fazer essa troca do botijão, a própria pessoa que faz a entrega, sempre dê preferência de comprar botijão P13 de revendedores autorizados, dê essa oportunidade para esses profissionais poderem fazer a troca. Sendo a própria pessoa fazendo a troca, tem alguns parâmetros de segurança que tem que ser observados. Vai fazer a troca, a mangueira, o registro tem que ser certificado pelo Inmetro, tem que estar dentro do prazo de validade, tem que ser feito ali com o ambiente arejado, o ambiente ali aberto, e o teste nunca pode ser feito com fogo, né? No caso ali a gente teve esse infeliz fato, né, feito com isqueiro, né, que ocasionou todo esse incidente. O teste ele é feito com a bucha e com detergente, usando ali a espuma ali para verificar se está tendo algum tipo de vazamento. Havendo algum tipo de vazamento, a pessoa desliga o registro, abre todas as janelas, evacua todas as pessoas ali da residência e do lado de fora faz o desligamento ali da energia elétrica. Agora, no caso de houver vazamento com incêndio, tem que acionar o bombeiro por via do tridígito 193. Certo. Muito obrigado pelas orientações, inclusive muito didáticas. Eu ia pedir que isso fosse feito, até porque parece óbvio, mas hoje a gente viu que não é tão evidente para todo mundo o quão perigoso é testar se está tendo algum vazamento com uma chama, como por exemplo a de um isqueiro. A orientação é utilizar espuma, como os nossos avós faziam antigamente, Júnior. A espuma ali em volta e perceber se está tendo algum vazamento. Perfeito. Ô, Tenente, obrigado, viu? Falou tudo. Eu acho, gente, que é isso. Facilitar. O acidente doméstico é um negócio que a gente tem que ter cuidado. É vigilância 100%. Não dá para brincar com esse tipo de coisa. E quem está se perguntando, Junão, é semelhante ao que aconteceu lá no Shopping Park? Sim, evidente, né? Nós estamos falando de um gás de cozinha, o gás de cozinha normal, que é esse daí. Lá é outra história, o vazamento lá foi outro. Mas a dinâmica da explosão é praticamente a mesma. Só não foi mais danoso porque, apesar de ter um ambiente confinado lá, parece que tinha uma janela aberta, coisa e tal, não foi mais danoso, né? E a quantidade de vazamento também, claro que não foi igual ao que aconteceu lá no apartamento do Shopping Park, mas é parecida a mesma situação. Arrumou um canto de ignição, faísca de fogo, isqueiro ainda. Rapaz, aí que danou tudo, né? Então o militar foi assertivo nas orientações, foi direto ao ponto e tá aí o resultado, gente. Não dá para vacilar. Tem que ter muito cuidado. E o que me assustou foi a informação atualizada que o Tarsis trouxe, né? Praticamente 70% do corpo queimado, gente. Preocupante demais. Tá lá recebendo atendimento médico no Hospital de Clínicas da UF, que é referência desse tipo de atendimento na região. Preocupante demais, é muito arriscado, a explosão ela é danosa, né? Queima mesmo, ela sapeca mesmo. E vocês estão vendo aí, ó, com a motocicleta, a bicicleta, ficaram praticamente todas destruídas aí por causa desse incêndio que se propagou rapidamente. E se o morador não corre lá e não ajuda o idoso, meu amigo, a gente podia estar falando da tragédia aqui. Evidente que nós estamos na torcida para que ele se recupere logo, mas está aí mais um exemplo de um risco grave de explosão, de incêndio que aconteceu nessa região, como o nosso querido Vinícius já mostrou, e o Tarsis agora atualizando aí com a equipe do Corpo de Bombeiros que fez esse atendimento. Chegaram lá, o idoso estava muito ruim, né? Foi encaminhado para o hospital e a gente agora vai aguardar a recuperação dele. A gente fica aqui nessa torcida, né? Mas que sirva de alerta, né? Olha que assustador, rapaz. Olha que assustador. O ambiente é bem confinado, até mesmo no próprio corredor, né? Que dá acesso ao quintal. Olha só, gente, vai vendo aí. Olha lá fora, olha como é que o fogo se espalhou rapidamente, tá vendo? É um corredorzinho que vai para lá e logo depois tem acesso à cozinha, que fica do lado esquerdo, né? Um ambiente confinado. Aí o que ele fez? Ele trocou o gás. Do que ele trocou o gás, de certo já estava acostumado a fazer isso, deu certo de outras vezes. Aí, quando ele fez o teste, dada a proporção do vazamento, aí, meu amigo, não teve jeito. A explosão foi certa, né? E vamos aguardar, porque a Defesa Civil também deve fazer uma visita ao local para ver como é que está essa situação por lá. Mas muito triste, tá? A gente quer se colocar aqui à disposição da família mais uma vez, para a gente contribuir com a informação, atualizar o estado de saúde dele e contar essa história que sirva de mais um exemplo. A gente está mostrando aqui na tela da televisão para as pessoas ficarem atentas, tá?